Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Corinthians eliminado do Campeonato Paulista. Vamos falar sobre isso? Antes, aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo, copiar o link, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Que tivemos agora há pouco na Neoquímica Arena uma gigantesca zebra. O Corinthians foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Ituano, 1-1 no tempo normal, 7-6 para o Ituano nos pênaltis, e assim o Ituano se classifica para enfrentar o Palmeiras em uma semifinal, e do outro lado o Corinthians deu adeus, agora vai acompanhar o restante do Campeonato Paulista pela televisão. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse resultado, só para vocês terem uma ideia do que representa esse resultado, o Corinthians não ficava fora de uma semifinal do Campeonato Paulista desde 2014, há quase uma década, quase 10 anos. E agora acabou sendo eliminado em casa para um Ituano que passou a maior parte do Campeonato Paulista. Falei muito sobre isso nas minhas mídias sociais, lá na programação da TNT Esportes. O Ituano passou a maior parte do Campeonato Paulista preocupado em não ser rebaixado. Aliás, na última rodada entrou em campo para enfrentar o Santos, como um dos times, começou a rodada como um dos dois times que estavam sendo rebaixados. E acabou não só escapando do rebaixamento, como se classificando e agora eliminando o Corinthians e está na semifinal. Como eu falei aí, acho que faltou química para o time do Corinthians sem o Renato Augusto. E eu não estou com isso querendo dizer que era impossível para o Corinthians eliminar o Ituano sem o Renato Augusto, ou não estou querendo dizer que o Corinthians não tenha produzido para virar o jogo sem o Renato Augusto. Mas, num geral, acho que o Corinthians sentiu bem a ausência do Renato Augusto machucado. No lugar dele entrou o Paulinho na linha do meio-campo, e são jogadores com características muito diferentes. O Paulinho fez até o gol do Corinthians, mas acho que, num geral, o Corinthians perdeu muito tempo, desperdiçou muito tempo sentindo falta do Renato Augusto. Se você pegar na hora que sai o gol do Ituano, o gol do Raí Ramos, aos 25 minutos do primeiro tempo, numa paulada de fora da área, e para mim o Cássio falhou. E por que o Cássio falhou? A câmera lá da geração de imagens do Paulistão, uma das câmeras é de trás do gol. E ali dá para ver claramente que quando o Raí Ramos passa do meio campo, o Cássio está completamente fora de posição. O Cássio está quase na linha da grande área. E aí, quando ele vê que o jogador está avançando, ele começa a se movimentar para tentar se organizar para defender. O cara solta uma paulada, o Raí Ramos, uma paulada, a bola vai lá na parte alta do canto direito do Cássio, mas para mim o Cássio falhou. Seja na preparação para o lance, seja quando ele vai na bola, acho que faltou um pouquinho mais de firmeza ali. Ele tocou na bola, a bola acabou entrando. Naquele momento, quando sai o gol do Ituano aos 25, o Ituano era consideravelmente melhor que o Corinthians no jogo. Conseguia explorar jogadas em velocidade pelos lados, conseguia neutralizar a saída do Corinthians e teve pelo menos ali 2, 3 finalizações, enquanto o Corinthians praticamente não tinha chegado. E por que o Corinthians não chegou? Porque ele fez coisas, teve posturas, teve jogadas em que ele tem quando o Renato Augusto está em campo. Do tipo, afunilar muitas jogadas, que isso acaba acontecendo na qualidade do Renato Augusto, evitar, não buscar tanto o jogo apoiado, pensando que tinha ali pelo lado direito, né? Não buscou tanto o jogo apoiado pelo lado direito, porque geralmente concentra as jogadas do lado esquerdo, onde tem ali o Renato Augusto, afunilando demais. Basicamente só o Roger Guedes tentava abrir o campo pelo lado esquerdo, e assim o jogo foi ficando mais favorável a Ituano do que o Corinthians. O Corinthians empatou ainda no primeiro tempo, numa das poucas jogadas em que conseguiu trabalhar pelo lado direito, com o apoio do Fagner e o cruzamento do Adson, e aí sim o Paulinho, posicionado quase como um centroavante, fez o gol de cabeça para empatar o jogo. No segundo tempo, o Ituano não quis nem jogar. O Ituano claramente não quis jogar em termos, né? O Ituano baixou suas linhas, 2 linhas muito compactas à frente da área, e deixou o Corinthians tentar trabalhar a bola, tentar fazer o seu jogo a partir de ter o campo.
E aí o Corinthians sofreu demais, porque com a saída de jogo dos zagueiros, Gil e Bruno Mendes, que não é a melhor situação, não é a melhor valência deles, o Juliano tentou encostar um pouquinho mais para fazer uma saída de bola, mas raramente foi efetivo. E basicamente o Corinthians conseguiu criar chances no segundo tempo, depois da entrada do garoto Pedrinho, mas jogadas muito no abafa. Depois o Fernando Lázaro começou a mexer no time, aí botou o Pedrinho, botou o Fausto Vera no lugar do Rony para dar um passe um pouco mais qualificado para ajudar os zagueiros na saída de bola. E basicamente com a bola trabalhada, só conseguiu conectar os seus atacantes uma vez. Esse foi um problema do Corinthians sem o Renato Augusto. Não conseguiu conectar o meio-campo com o ataque. A única vez que conseguiu foi uma roubada de bola do Rony, que ele acionou rapidamente o Paulinho. O Paulinho deu um passe muito bem feito nas costas da zaga, e aí o Yuri Alberto se desvencilhou do zagueiro, tentou dar por cobertura no goleiro e chutou na trave. Essa foi a única jogada mais bem trabalhada, a única jogada com a cara do Renato Augusto que o Corinthians conseguiu conectar os seus atacantes. No mais, até teve chances de gol, mas meio que no abafa. 3 cruzamentos, um deles, o Fausto Vera quase fez o gol no segundo pau, no outro, o Yuri Alberto tentou cabecear e não conseguiu, não chegou na bola, e conseguiu uma jogada individual do Pedrinho, muito bem feita pelo lado esquerdo, que ele limpou 3, acabou rolando para o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto, com o visual para a batida, acabou chutando em cima do goleiro. Ou seja, faltou o Renato Augusto para ligar a posse de bola, para ser uma posse de bola um pouco mais ofensiva. O Paulinho é um jogador de outra característica, né? O Paulinho, talvez, botar o Juliano um pouco mais avançado, talvez, para fazer esse papel, porque o Paulinho é um jogador de outra característica, não é característica do Renato. Nada contra o Paulinho, que acho que até jogou bem, fez o gol e participou bastante. Mas o Corinthians acabou sentindo falta. Aí foi para os pênaltis, e nos pênaltis é aquela situação, né? O Corinthians sofreu muito, porque o seu principal batedor perdeu a primeira cobrança, que foi o Fábio Santos, não bateu bem, o goleiro Jefferson caiu muito bem. Aí o próprio Raí Ramos, que fez o gol, chutou no travessão e levou e terminou a série de 5 cobranças empatada em 4-4, e aí depois, lá na 7ª cobrança, errou o Fagner, de novo. O Fagner errou, já tinha errado aquele pênalti que ficou muito marcado no final da Copa do Brasil. Aí o jogador do Ituano ainda errou, logo depois o Gil chutou na trave, e aí o Felipe Saraiva fez o gol que botou o Ituano na semifinal. Complicada a situação do Corinthians, repito, é um resultado muito ruim para o trabalho do Lázaro, que foi um trabalho de alternâncias ao longo da primeira fase do Paulista, mas objetivamente o Corinthians não ficava fora da semifinal desde 2014, e não está na semifinal, perdendo para o pior time classificado, pior entre os 8 classificados, perdendo a vaga, né? O jogo foi empate. É complicado, agora o Corinthians tem 3 semanas aí de trabalho até o início do Brasileiro. Vamos ver o que o Lázaro consegue fazer, porque hoje acho que faltou um pouquinho mais de um trabalho construído, especialmente no primeiro tempo. Acho que o Corinthians perdeu muito tempo no primeiro tempo para entender que não tinha o Renato Augusto. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto de tudo será sabe. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha os seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.